Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre musculação, sobre corrida, sobre desempenho, sobre bike, né? E vou passar aqui um resumo aí da semana e dos treinamentos que eu tô fazendo. E aí compartilhar um pouco, né? Um pouco da história aí do nosso canal, um pouco da história aí da minha vida em relação a esporte. Então, eu acredito que eu já comentei aqui no canal, mas vou dar uma repetida em relação a isso, né? Então, nos últimos um ano, mais ou menos, 2 anos, um ano mais, já venho buscando aí bastante conhecimento na área de nutrição, bastante conhecimento na parte nutricional, na parte de musculação, na parte hormonal, né? Estudado bastante assuntos na parte de esporte, de desempenho, e nesse momento estou fazendo o ciclo, né? Chamado ciclo de Ironman, que envolve ali musculação, né? Então você tem ganho de força, envolve um cenário bastante desafiador quando a gente percebe, né, que o nosso corpo precisa estar preparado para nadar, pedalar e correr. Então eu já estou fazendo alguns movimentos em relação a isso para estar sempre envolvido com alguma prova. Então já tem uma prova já alvo, né, para novembro. Então outubro eu fiz uma prova de corrida. É uma questão que eu observo, né, um pouquinho da natação e um pouquinho da corrida, e principalmente da corrida, que eu senti muitas dores na panturrilha. E a bike, para mim, é um esporte que eu mais gosto, né? É um esporte que eu gosto bastante. E quando a gente fala desses 3 esportes, então eu vou falar um pouco de musculação. Então, como que está meu treino na semana? Tem feito um músculo a cada dia. Então, peito, costa, puxa ali um pouco de bíceps e tríceps. E quando a gente vê ombro, né? Depois de ombro a gente tem braço, né? Que é tríceps e bíceps e perna. Então são basicamente 5 exercícios. Eu reduzi minha carga de treino, né? Para manter a estrutura corporal ali e também não gerar tanta sobrecarga de peso, né? Então saí de 98 quilos e tô em 84, né? 83 ali, e eu busco aí chegar até final do ano com 70 quilos, né? Na verdade estou com 74, 73, e até o final do ano a gente tem essa meta aí de chegar a 70 quilos. Uma coisa que eu já tinha essa meta de roupa, né? Que é a camisa M. E para mim já tá ficando bastante confortável a camisa M. Quando eu vou olhar GG, já me sinto muito grande ali, muito largo em relação a esse tipo de roupa, quando eu tinha, né, quase 100 quilos ali. Então é uma coisa que o esporte ele vai trazer, né, saúde, ele vai te trazer bem-estar, ele vai te trazer fatores de organização, de inteligência, né, de saúde mental, inteligência emocional. E falar de inteligência emocional e uma coisa que eu tenho praticado muito, né, esse último domingo, né, normalmente é o domingo que a gente passa mais tempo com a família, né, sábado e domingo. E domingo eu acordei bem cedo, né, já tinha um treino ali bem preparado, bem forte. O Ironman, né, ele é 90 quilômetros, né, normalmente pedal de 2h30 a 3 horas. Então eu me preparei para domingo fazer 3h30 de pedal, que deu mais ou menos ali 100 km. Então já estava na expectativa de ser 100 km, né? Então, olhando o cenário da semana, foram mais de 300 km na bike, mais ou menos 350, né? E aí com pedais ali bem na área de 60, 70 quilômetros, né? E no final de semana ali, o famoso longão de bike, né? Para ir, o corpo ir se acostumando ali com longas distâncias. E principalmente quando a gente fala
de saúde mental, eu fiz isso tudo indoor, né? Então, você fica ali 3 horas, né, pedalando, sem imagem, sem praia, sem um cenário do vento ali. Então, você faz muito processo mental ali, mentalizando, buscando força da onde que você não tem. Então, é um fator bastante interessante ali para busca emocional. Um outro fator, né, quando a gente olha em relação a isso, que a gente vai, normalmente faz natação e pedal, né? Terças e quintas normalmente eu faço assim. Esse domingo eu tenho feito esse longão aí somente com pedal, né? A parte da natação, basicamente estou fazendo segunda a sexta, né? O regime que eu estou trabalhando aí de escala. Então tem semanas que eu não consigo fazer. Essa é uma semana que eu estou dando bastante foco na corrida, né? Então as semanas anteriores dei bastante foco no pedal e na natação. Na corrida ali fiz basicamente 20 km. Nessa semana eu pretendo fechar a semana com 40 km de corrida, e com o pedal ali, né, na faixa dos 200 km, e natação quase 2.000 km. Mas natação eu estou fazendo aproximadamente 10 km aí na semana. E a corrida para mim é um desafio, né? Então tem um cenário que a gente observa o corpo respondendo ali. Então muito os treinamentos que eu tenho feito muito com a percepção de esforço, né? Fiz o treino, como que tá minha recuperação, como que o meu corpo, se eu estou sentindo dor, se eu não estou no treino, estou sentindo dor, não estou, aumenta o ritmo, diminui o ritmo. Então eu estou muito nessa análise ali, né? Percebo também que como perdi ali quase 30 quilos, isso tem ajudado bastante nas articulações ali. Então sinto quase zero articulações, então percebo que é mais dores musculares. E aí o corpo se adaptando também a você correr mais de 1 hora, né? 21 km no meu pace hoje dá 2 horas, né? E eu pretendo fazer em 1h30, né? Tô buscando essa performance para isso, 1h30, 1h40 em relação ao 21, né? Que dá um pace bastante forte, né? Aproximadamente 5 km de pace, né? Então é uma coisa que eu tenho me esforçado bastante em relação, né? E também percebido, por que eu falo percepção de esforço, né? Então tem coisa que seu frequência cardíaca, ela ajuda, sua respiração, sentindo a dor. Por quê? Porque durante a semana você vai se percebendo como que você está. Então você consegue fazer um treinamento melhor, você consegue observar melhor os treinos de tiro, né? Que são os treinos mais desafiadores, quando a gente observa ali um esforço maior na carga metabólica, os treinos de longa duração, né? Que exige bastante de esforço em relação a isso. Então essa semana, então, de ciclo, teve 1 ou 2 vezes na semana que eu fiz o famoso tri, né? Então nadei 2.000 km, aí pedalei mais ou menos ali eu acho que foi uns 60 km, né? E fiz uma corrida ali no final do dia ali com 2, 3 km só para reação do corpo, né? Então quando a gente olha ali, né, o sprint, né, que é dentro dessa modalidade ali, é um tri, né? Na modalidade de você fazer tudo junto ali, né? E aí até para o corpo se acostumar em relação a todos, né, esses fatores que influenciam tudo, né? Tem transição, né? Tem a questão muscular, né? Saída de uma área específica, por exemplo, da natação. Na outra parte ali, a parte que envolve mais as pernas ali, e a parte da corrida. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo aí, dê um like, dê uma curtida e vamos em frente. Um forte abraço e nos vemos no Ironman e vamos em frente. Um forte abraço a todos, fico com Deus.